Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para o nosso workshop Semana da Tradução. Esta é a primeira aula, eu sou o professor Warley dos Santos, sou doutorando do Programa de Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina e sou professor de Estudos da Tradução e da Interpretação de Línguas Sinalizadas. O objetivo dessa nossa primeira aula é eu demonstrar para você os caminhos do tradutor intérprete de Libras. Como que eu fiz para atingir o posto profissional que eu tenho hoje e como que eu fiz para desenvolver as estratégias de tradução. Então, nesse workshop, você vai aprender, a gente vai discutir aqui nas nossas aulas 14 diferentes estratégias de tradução. Você conhece essas estratégias de tradução? Então, todo intérprete de Libras ele precisa dominar essas estratégias para que ele seja um excelente profissional e que não seja só mais um profissional. Então, são estratégias de tradução, são procedimentos de tradução que vão fazer você dar um salto qualitativo na sua interpretação e na sua tradução. E também vai fazer com que você tenha um pouco mais de segurança, um pouco mais? Não, bem mais segurança na hora de realizar as suas traduções e as suas interpretações, nas duas direções. O que são as duas direções? Tanto na direção direta, ou seja, de Libras para português, que as pessoas costumam chamar de fazer voz, dar voz, vocalizar. Então a gente tem a direção direta, de Libras para português, e na direção inversa, de português para Libras. Então, mas antes de falar de mim, eu queria mostrar para vocês 3 depoimentos. São 3 profissionais de grande nome no mercado que já fizeram o meu curso, que já participaram do Traduz Aí. Então, eles passaram por esse treinamento, por essa formação e colocaram em prática os seus estudos e a gente pediu para eles gravarem um depoimento para mostrar para você como é possível que você melhore a sua tradução e a sua interpretação. A primeira pessoa que a gente vai ver é a Ellen Rose. A Ellen é professora especialista em tradução e interpretação de línguas de sinais e de docência em Libras. Atualmente, ela atua na Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e também atua na Universidade Federal de Viçosa como tradutora e intérprete de línguas de sinais. Então a Ellen foi uma das minhas primeiras alunas quando eu comecei esse curso lá em 2015, há 5 anos atrás. Então eu queria deixar vocês então na companhia da Ellen. Vai, Ellen, fala daí. Olá pessoal, eu venho aqui rapidinho para dar um depoimento a respeito da minha carreira profissional enquanto tradutor e intérprete de Libras. Os tempos de hoje não diferente dos anteriores, a maioria dos intérpretes eles surgem mesmo no contexto religioso, porém hoje em dia a gente tem cursos de formação para Libras, não temos um curso específico de formação para o tradutor e intérprete. E depois que eu tive a oportunidade de cursar, de acompanhar o Warley através das aulas dele de procedimentos técnicos da tradução, eu realmente pude me constituir como profissional. Eu tenho embasamentos, eu consigo me posicionar a respeito, eu consigo estar em consonância com uma normatização, e isso dá respaldo para o nosso atuar como profissional, né? Nos orienta com procedimentos adequados para a gente prestar um bom serviço, e isso faz com que a gente deixe de estar promovendo o assistencialismo, porque o assistencialismo, ao contrário do que a gente pensa, ele vem assim atrapalhar muito a vida dos surdos. Então a gente precisa dar autonomia para eles e precisamos de respaldo. E esse curso Procedimentos Técnicos da Tradução, ele tem primado pelo meu atuar, e na minha carreira eu me constituo como profissional através desse curso, sou seguidora dele. O segundo depoimento que eu gostaria que vocês assistissem é o da professora mestre Elaine Vilela, que é uma das professoras lá da Universidade Unisantana, do Centro Universitário Unisantana em São Paulo. A professora Elaine também é referência na guia interpretação e na comunicação áptica, que é aquela comunicação com as pessoas surdo-cegas. E ela me lançou um desafio. Warley, tem como eu aplicar esses procedimentos na guia interpretação? E eu
De pronto eu respondi, claro, porque a guia interpretação também é um tipo de interpretação, que só vai lidar com alguns aspectos diferentes. Então eu mostrei para ela que era capaz, que era possível e que ela poderia dar um salto qualitativo muito grande na guia interpretação. Vamos assistir o depoimento dela. Olá pessoal, meu nome é Elaine, esse aqui é o meu sinal na comunidade surda e esse aqui é o meu sinal na comunidade surdo-cega. Eu sou intérprete e guia intérprete de língua de sinais, então eu trabalho com surdos e surdos-cegos também. E eu vim aqui hoje para falar de um curso que mudou a minha trajetória formativa, que mudou as minhas práticas interpretativas, que foi o curso de procedimentos técnicos da tradução que eu fiz com o professor Warley, que foi muito significativo, né, para minha vida, para o meu trabalho. E antes de fazer esse curso, eu trabalhava e interpretava de forma muito intuitiva. Então, não tinha um curso de formação muito consolidada. Então, eram muitos cursos básicos, a gente vai juntando, aprendendo um sinal, aprendendo outro. Só que a gente não consegue contextualizar. E por meio desse curso, com o professor Warley, eu pude aprender a contextualizar aquilo que eu estava ouvindo. Eu aprendi a fazer a transposição da língua portuguesa para a língua de sinais e vice-versa. Então, assim, me ajudou muito no meu trabalho como docente. E hoje eu me considero uma boa profissional pelo fato de ter conseguido realizar essa formação com o professor Warley e continuo fazendo. Ele sempre me ajuda com os cursos, com as formações, com as web-aulas. Então, tudo que ele faz é muito significativo para a minha prática como profissional intérprete e intérprete. Então, eu só tenho que agradecer ao professor Warley por essa oportunidade e por ele poder compartilhar conosco tão grandes conhecimentos. Muito obrigada, professor Warley. E a terceira, não menos importante, muito pelo contrário, é a tradutora e intérprete de Libras Paloma Bueno, lá de São Paulo. A Paloma atualmente está na equipe de interpretações da TV Cultura, realizando a interpretação da programação desse canal. É uma excelente profissional no ramo audiovisual, de um renome muito grande, palestrante e idealizadora do curso de LinkedIn para intérpretes, uma rede social profissional. Então a professora Paloma também foi uma das minhas primeiras alunas, a tradutora, intérprete, a profissional excelente, que é a Paloma Bueno, e eu também pedi a ela para que gravasse um pequeno trechinho da resposta para a pergunta: o que mudou na sua vida depois que você passou por esse curso, por esse treinamento e dominou de vez as 14 estratégias de tradução? Vamos ver o que a intérprete Paloma tem para nos dizer. Olá, tudo bem? Quero falar um pouquinho do curso que eu fiz com o professor Warley em meados de 2015, 2016, que é o curso de procedimentos técnicos da tradução. Eu fiz de Libras para português e foi muito bom, porque na verdade ele também me ajudou do português para Libras. Foi um curso excelente, muito organizado didaticamente. O professor é excelente, super atencioso e o conteúdo é maravilhoso. Eu uso assim para a vida. Foi um dos melhores cursos de tradução que eu fiz na minha vida, na minha carreira. E é um curso que ajuda em vários aspectos. Sempre que eu preciso fazer uma grande adaptação, eu lembro do que eu aprendi lá no curso. Sempre que eu tenho algum desafio muito grande, eu sempre lembro do que eu aprendi com o professor Warley. Isso dá muita segurança e tranquilidade para eu conseguir fazer meus trabalhos. Muito obrigada, Warley. E recomendo o curso, viu? Muito bom. Mas você deve pensar: nossa, o Warley tá aí desde muito tempo, já é um profissional de renome, já tem um currículo muito extenso. Mas nem sempre foi assim. Não tenha na sua mente de que da noite para o dia eu consegui atingir esse nível profissional. Demorou um certo tempo até eu descobrir os caminhos para a tradução e a interpretação de línguas de sinais. Porque eu imagino que, assim como você, eu fiz vários cursos de Libras, 3 cursos de Libras, e me achava tradutor e intérprete de Libras. Eu já fiz o curso de Libras, domino a língua, domino o conteúdo, logo sou intérprete de Libras. Mas a vida me mostrou que não é bem assim que funciona. Então eu cheguei no nível profissional que eu tenho hoje porque eu rapidamente descobri isso, que não é apenas
um curso de Libras que vai me formar enquanto tradutor e intérprete de Libras. Você deve estar aí pensando, nossa, o Arley já tem tanto tempo profissional, será que um dia eu chego lá? Claro que chega! Então eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a aprender Libras em 2005, lá na cidade de Belo Horizonte, a qual é a cidade que eu sou natal. Eu sou lá de BH, de Belzonte, como a gente costuma dizer. E lá em Belo Horizonte, eu conheci 3 excelentes professoras que eu levo comigo para o resto da vida. A professora Osana Leal, a professora Maria Amin e a professora Heloísa Maraski. 3 excelentes profissionais que ainda atuam lá em Belo Horizonte. E eu vi elas fazendo língua de sinais em um evento religioso. E eu ficava observando aquilo, gente, que coisa legal, nossa, que bonito, vou fazer esse negócio. Aí cheguei até perto da Osana, né, no caso, então assim, Osana, eu quero fazer esse curso. Onde é que eu posso aprender a mexer com as mãos dessa forma? Eu lembro disso, foi no dia 9 de dezembro de 2005, 3 dias depois do aniversário da Osana, por isso que eu não esqueço. E ela tá assim, não, a gente vai abrir o curso. Eu, ótimo, vai abrir o curso. Então, eu me matriculei nesse curso. Esse curso foi na Fundação Manuel dos Passos Barros, lá em Belo Horizonte. Fiz esse curso, aprendi, foram 3 módulos de 80 horas, isso, 3 módulos de 80 horas, 240 horas de Libras. Então, eu fiz o nível básico, intermediário e o nível avançado. E eu comecei a me despontar na turma. E no ano seguinte, eu fiz 1 ano e meio de curso e no ano seguinte, 2007, eu já fui convidado pela professora Amin, a Maria Amin, para estar ministrando aulas também juntamente com elas. Isso para mim foi muito significativo. Só que chegou um determinado momento, eu observava, nossa, eu sei Libras, eu sei português, mas quando eu interpreto, parece que as coisas não funcionam, não se encaixam. Eu não sei escolher qual determinado sinal que eu vou utilizar, eu não sei escolher qual estratégia de tradução eu vou usar. Aliás, naquela época eu nem sabia que existiam as estratégias de tradução. Então, eu entrei para uma sala de aula. Fiz o ProLibras em 2008 e entrei para uma sala de aula para atuar como intérprete educacional. Acredito que a grande maioria de vocês também tenha atuado no contexto educacional de interpretação, porque é um dos contextos que mais absorvem os profissionais tradutores e intérpretes de línguas de sinais. Então eu fui para uma escola, a Escola Tancredo Fídias, lá em Belo Horizonte, na região norte de Belo Horizonte, pertinho do aeroporto de Confins. Vou ter uma saudade de casa agora. Então eu estive lá e comecei a interpretar. Só que eu não ficava muito satisfeito com a minha interpretação e eu não sabia o motivo. Por que eu não estou satisfeito? Por que a minha interpretação não está numa qualidade boa? Nunca os surdos reclamaram, não, na minha frente, não que eu fiquei sabendo, mas eu via que o meu processo interpretativo não estava claro, porque eu não sabia como interpretar. Era essa a questão. Eu sabia sinais, eu sabia português, mas eu não sabia interpretar ou traduzir. E aí eu ouvi falar desse livro, né? Procedimentos Técnicos da Tradução, já em 2008, mas eu não dei muita bola para ele não, porque era uma leitura muito teórica e eu não tinha condições de ler aquilo naquela época. Eu estava com 18 anos, tentando fazer vestibular e uma série de coisas. Então não dei muita bola. O tempo passou, eu passei por vestibular em Letras Libras, o bacharelado em Letras Libras, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e é onde eu estou até os dias de hoje, eu moro em Florianópolis, e eu descobri, gente, tradução não é nada disso o que as pessoas acham que é. Eu estou completamente enganado. Tradução não é isso. Tradução é uma série de atividades que vão para muito mais além do que só substituir palavras por sinais. E aí, nesse momento, eu lembrei daquele livro. Gente, mas tem aquele livro, Procedimentos Técnicos da Tradução. E eu não ouvi falar dele no Letras Libras. Até que em um determinado momento, em 2014, eu entrei numa loja de livros usados e vi o livro lá, por extrema coincidência, né? Estava procurando outros livros de tradução e encontrei ele lá. Comecei a ler, comecei a observar, porque esses procedimentos, eles foram pensados para uma atuação
no par inglês, português, inglês, espanhol. E não foi falado sobre línguas de sinais. Então, ainda em 2014, eu resolvi montar algum tipo de curso, algum tipo de atividade formativa que pudesse fazer com que os meus colegas também aprendessem essas estratégias de tradução. E assim nasceu o meu primeiro curso, que foi ministrado em 2015, que era o curso de Procedimentos Técnicos da Tradução, um novo olhar para a tradução, que foi ministrado ainda em outra instituição. Lá na Via Libras, foi o primeiro local que eu ministrei ele. Então, o curso ele foi um sucesso. Foi muito legal. Foi muito legal. Porque a gente teve, na primeira turma, a gente teve quase 1000 inscritos. Foi um trabalho muito grande, porque eu não estava preparado para tudo isso e a gente também não tinha estrutura para atender todos esses alunos. O curso foi passando ainda em 2015, foi a Ellen participou da turma de 2015, a primeira turma, e a Paloma também, participaram da primeira turma em 2015. E assim o curso ele foi avançando. E depois que eu descobri essas estratégias de tradução em 2014, gente, meu trabalho ficou muito mais tranquilo. Ficou muito mais fácil, porque agora eu tenho consciência sobre o processo. Antes era tudo muito automatizado. A gente só pensava, tradução é isso, é muito automático. Você ouviu uma palavra, você substitui por um sinal. E através dos procedimentos técnicos da tradução, dessas estratégias de tradução, o meu trabalho ficou muito mais tranquilo e deu um salto qualitativo muito grande. Foi assim que eu entrei para a interpretação audiovisual. Eu apresentei um telejornal em Libras durante 2 anos e comecei a atuar na televisão com produções audiovisuais, programas, filmes e uma série de outros produtos aqui em Florianópolis. Então, essa é um pouquinho da história dos procedimentos técnicos da tradução. Aí eu resolvi compartilhar isso com os meus colegas, né? Porque eu tenho a seguinte perspectiva: o conhecimento ele é para ser compartilhado. Ele não é para ficar guardado dentro de um livro, ali dentro da estante. Ele é para ser compartilhado com os colegas. E eu resolvi abrir esse curso. Aí em 2015 eu tive uma turma, 2016 eu tive outra turma, 2017 outra. E aí eu tive que parar esse curso porque eu entrei no mestrado em tradução. E o mestrado foi muito intenso para mim. Eu tive que dedicar muito tempo para a produção da minha dissertação, que foi também sobre a questão das estratégias de tradução. Então eu tenho bastante propriedade para falar e estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. E por conta desse meu mestrado, que foi feito aqui na UFSC mesmo, eu tive que dar um tempinho no curso. Aí em 2017 eu não tive nenhuma turma. Em 2018 também não tive nenhuma turma. E agora em 2019 eu resolvi ministrar novamente esse curso. Só que aí entrou uma outra questão. Agora, em 2019, eu estou aprovado no doutorado. Então, estou estudando doutorado em tradução, em estudos da tradução, ainda na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu pensei, meu Deus, nossa, agora é doutorado, vou ter que dar mais um tempinho nesse curso. E eu já estava recebendo muitas mensagens do pessoal perguntando: e aí, Warley, não vai ter mais o curso? Nas minhas redes sociais. Cadê o curso de procedimentos? Tem muita gente querendo fazer e não sei o quê. Aí eu recebi um convite da Signa para estar ministrando esse curso novamente para o pessoal. Só que eu pensei, gente, nossa, esse curso ele é de 2015. Nossa, muita coisa mudou, as plataformas de ensino mudaram, a minha percepção sobre os procedimentos também mudaram. Eu li um monte de coisa sobre tradução e isso me fez amadurecer essa prática tradutória. Então a Signa me propôs de estar aqui conversando com vocês e a gente resolveu dar uma roupagem completamente nova no curso. Então o curso ele saiu de 120 horas e ele foi para 300 horas. Ele deu um salto qualitativo e de conteúdo muito grande, com uma edição mais atualizada, um novo layout de produção, uma nova forma de produzir conteúdo, as lives que também entraram para esse projeto. Então a gente atualizou método, plataforma, conteúdo, teve live, tudo isso para proporcionar com que você também possa fazer esse caminho.
Quando eu comecei a minha profissão, quando eu comecei a ser intérprete de Libras lá em 2008, eu não tinha ninguém para me orientar nesse sentido sobre tradução propriamente dita. Sobre língua de sinais eu tinha as minhas professoras, mas quando eu descobri que tradução tem muito mais coisas do que apenas dominar o idioma, foi o clique que me fez tornar o profissional que eu sou hoje. Então o que eu tenho observado? Que existe agora um boom na profissão de tradutores e intérpretes de Libras. Cada dia mais nós estamos vendo novos profissionais sendo inseridos no mercado de trabalho. E muitos desses profissionais ainda com a ideia do senso comum de tradução, que traduzir é simplesmente substituir palavras. E não é. E eu vejo muitas pessoas na internet fazendo esses tipos de afirmações. Isso é um tanto quanto perigoso e chega ali até a ser irresponsável. Por quê? Se você domina a língua de sinais, você vai ser um falante bilíngue e não um tradutor. São coisas diferentes. Então é isso que eu estou aqui para te mostrar. Só que antes de eu falar das estratégias de tradução, afinal essa é a nossa primeira aula, eu não quero despejar conteúdo em cima de você, né? Eu queria comentar para que você preste bastante atenção que a gente tem muitos profissionais que estão ainda em formação, né? Formação profissional, já sabem, já tem o título, já tem a formação acadêmica, mas iniciar agora a sua formação profissional. Só que eu ainda observo que vários destes ainda cometem erros que eu, quando comecei lá em 2008, também cometi. E eu fiz uma listagem desses principais erros, porque depois de participar da minha aula, eu não quero que você cometa esses erros, hein? É um compromisso que você está fazendo comigo. Então, erro número 1 é acreditar que é intérprete só porque fez um curso de Libras. Curso de Libras, pessoal, não forma tradutor e intérprete de Libras. Se eu fiz um curso de Libras, eu vou ser o quê? Um falante bilíngue. Então você domina a língua. Mas para saber traduzir e interpretar, você precisa de muito mais do que apenas o domínio da língua. Nossa, mas só dominar a língua não basta? Não, não basta. E dentro desse curso você vai ver como isso faz todo sentido. O erro número 2. Acreditar, pelo senso comum, né, que traduzir ou interpretar é uma mera substituição de palavras. E não é. Traduzir e interpretar envolve muito mais do que apenas o processo linguístico. Envolve uma série de elementos que são cognitivos, corporais, de conhecimento, habilidades, atitudes, cultura. Então envolve uma série de outros conhecimentos que você também precisa dominar para ser um tradutor e intérprete de Libras. Então, apenas substituir palavras não é tradução. É uma mera substituição de palavras. Agora, quando você vai fazer tradução, é outra coisa. Você vai reformular um texto. Você vai dizer, como o professor Sobral diz na sua obra em 2008, você vai dizer o mesmo a outros, só que de outra forma, de outras palavras. O terceiro erro, que eu espero que você não cometa, é acreditar que curso de Libras formam intérpretes. Muitas pessoas acham que o Letras Libras é a solução para a formação do tradutor e intérprete de Libras. É um curso muito bom, é um curso excelente. E caso você tenha a possibilidade de fazer, faça. Vai ser muito bom para a sua formação profissional acadêmica. Só que apenas esse certificado, apenas esse diploma, não vai te formar tradutor e intérprete de língua de sinais. E é muito importante que você saiba disso. Vai te formar um bacharel em Letras Libras. E o que faz um bacharel? Uma série de coisas. Que pode ser tradução, pode ser interpretação, pode ser revisão e muitas outras formações. Então ele é uma iniciativa que não finda em si só. O diploma do Letras Libras, pelo diploma de Letras Libras, ele pouco contribui. Ele vai te contribuir academicamente e profissionalmente. Eu fiz esse curso e recomendo para todos vocês. Então, se vocês puderem fazer, façam um curso de Letras Libras bacharelado em alguma universidade federal brasileira, porque ele está sendo ofertado atualmente em 8 universidades federais. Então procura, dá uma olhadinha no currículo, tenho certeza que você vai gostar. E o quarto e último
e eu considero um dos mais graves erros que as pessoas pensam, que as pessoas cometem, que as pessoas têm, é acreditar que o ProLibras vai te dar uma autorização incondicional para você atuar como tradutor e intérprete de Libras. Sinto te dizer, mas não vai. O ProLibras ele é um exame de proficiência que vai analisar o tradutor e o intérprete. Só que nem sempre o ProLibras ele vai refletir aquilo que de fato você é na tradução e na interpretação. Por quê? Ele é uma avaliação num dia determinado e num momento determinado da sua formação. Ele não é contínuo. Então pode ser que hoje eu não esteja bem e seja um excelente intérprete. Vá lá no ProLibras e fracasse. Então ele não pode ser tomado como um balizador para você definir, esse é um bom intérprete e esse é um mau intérprete. Não. Ele é uma prova de proficiência, se você domina a língua, se você tem condições de ser tradutor e intérprete a partir de uma perspectiva da língua e não de uma perspectiva tradutória. Beleza? Esses 4 erros você não pode mais cometer, tá bom? Espero que tenha ficado bastante claro para você. Então, agora eu vou pedir para você utilizar aqui a barra de comentários e comentar. Você já cometeu esses erros? Você pensava dessa forma? Ou, nossa, Warley, eu estou descobrindo que eu cometo esses erros agora. Neste momento eu estou cometendo esses erros. Então, por favor, coloca aqui na barra de comentários as suas percepções para mim saber o que você está pensando, de que forma você recebeu essas informações. Então, cada um desses 4 erros são cometidos por profissionais. Inclusive, tem pessoas que acham que pelo fato de já ser profissional não cometem mais esses erros. Cometem sim. E o que isso ocasiona? Prejudica muito o destinatário da interpretação, seja ele surdo ou ouvinte, que vai acabar sendo penalizado com traduções e interpretações de baixíssima qualidade. Então, profissionais sérios investem pesado. Pessoal, eu mudei de Belo Horizonte, eu vim para cá para estudar, eu fiz um investimento de livros, comprei livros de tradução de tudo quanto é forma, fiz um investimento pesado na minha formação enquanto profissional, porque eu cheguei à conclusão que só curso de Libras não ia me dar tudo aquilo que eu preciso para ser um tradutor e intérprete de Libras. Então a gente precisa sempre buscar desenvolver novas estratégias, novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes para executar sempre um bom trabalho. Na próxima aula eu vou te mostrar como fazer boas escolhas tradutórias, porque as escolhas tradutórias são tudo que a gente precisa no momento de fazer a nossa tradução. Então como que eu vou te explicar isso? Eu vou te explicar como essas escolhas tradutórias não é uma coisa que está distante de você, utópica. Não, é uma coisa que está ao seu alcance. Você pode conseguir chegar até lá com estratégias de tradução. Aprendendo a dominar essas estratégias de tradução, a sua qualidade interpretativa vai dar um salto significativo. Então eu vou começar na próxima aula a te explicar sobre as 14 estratégias de tradução. Claro que eu não vou explicar uma por uma, porque isso vai tomar muito tempo e a gente já tem o curso Traduz Aí para fazer isso. Eu vou dividir essas 14 estratégias em 4 grupos de estratégias, 4 grupos, que vão facilitar a sua compreensão do que esse professor está falando, do que o Warley está comentando. Vou te explicar em 4 categorias como que a gente pode entender esses procedimentos, essas estratégias de tradução. Então não perde a próxima aula, hein? Agora eu tenho um pedido para te fazer. Que pedido que é esse? Se qualquer coisa que você viu aqui na nossa aula foi significativa para você, por favor, tira um print da tela ou então tira até uma foto de você, pega o celular, coloca ele assim na horizontal e tira uma foto de você assistindo a nossa aula e posta lá no Instagram, marcando 2 perfis. O meu, que é o Warley.Santos, o meu perfil oficial, o Warley.Santos, que vai aparecer aqui na tela para vocês, e o perfil da Signa, Libras.Signa. Marca lá que eu vou repostar nas minhas redes sociais o seu aprendizado. Então, o melhor jeito de você mostrar é que está comprometido, né, com a sua formação, com a sua carreira. E, ao mesmo tempo, é uma forma de eu e a minha equipe saber que você está gostando do nosso conteúdo. Então, não se esquece, tira um print bonitão, tá? Me deixa magro nessa foto,
coloca o celular assim, tira uma selfie de você assistindo a aula e posta lá nas redes sociais, nas suas redes sociais, no caso, né? Claro, vocês não conseguem postar na minha rede social, tem que ser na de vocês. Então posta nas suas redes sociais e marca tanto o meu perfil, o arley.santos, quanto o perfil da Signa, libras.signa. E a nossa aula, pessoal, ela vai ficando por aqui. Desculpa eu ter me alongado um pouco. Eu espero que eu tenha conseguido abrir um pouco a sua mente para a importância do aprendizado de tradução e não só o aprendizado de língua de sinais. E eu quero te ajudar a dar passos largos aí dentro dessa profissão de tradutor e intérprete de Libras para que você possa ter o mesmo reconhecimento que hoje eu tenho enquanto profissional, tá bom? Um grande abraço, quero ver as suas fotos lá na rede social e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!